Hello! Olá, todo mundo! Vamos entrando aí. Vivi! Oi! Que bom você aqui de novo! Seja bem-vinda! Imagina, eu que agradeço. Deixa eu arrumar aqui. Tá, ficou baixo. Muito obrigada, gente. Ainda dá tempo de mandar aí. Já teve umas gravidinhas que me mandou mensagem perguntando se essa live vai ficar salva. Vai sim! Mas antes da gente começar, eu quero me apresentar mais uma vez, caso vocês não me conheçam. Meu nome é Laura Laranjo. Eu estou aqui no perfil Mães Curiosas junto com a minha prima, Mônica Laranjo. Nós duas somos mães de prematuros, mães de crianças muito espertas. E nesse mundo a gente troca muitas ideias, a gente compartilha dores e belezas desse universo, mas a gente também pede muita ajuda a profissionais para compartilhar informações aqui que sejam para ajudar outras pessoas. E a Vivi é uma das nossas profissionais de carteirinha que fez a live de amamentação com a gente. E foi muito legal, porque aqui a gente compartilha coisas sobre amamentação, desfraude, prematuridade, educação financeira, homeschooling e muita coisa. E esse material está disponível aqui no Instagram, mas também está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube e também no nosso website, que você encontra link na bio, com muito material de graça lá para vocês. Mas hoje a gente vai estar aqui com a Vivi mais uma vez para falar sobre o papel da doula na vida de uma mãe, que não é só um período, né? Pois Na é, né? vida de uma mãe. Então, você que está grávida ou você que conhece uma grávida, uma tentante, encaminha aqui essa live e vamos juntos aprender com a Vivi. Vivi, eu quis fazer essa live, eu e a Mônica, a gente intercala. E eu quis fazer essa live por uma razão muito simples, que eu não tive doula. E eu não tive a doula porque, para mim, era uma informação assim. Uma doula é uma outra pessoa que está ali no momento do parto. Eu fiz classes de treinamento para o parto, mas eu não tinha conseguido entender a importância de uma doula. E aquilo foi Uhum. explicar para mim mesmo na hora do parto. Eu Então, já estive nesse seu lugar, eu também já fui assim. né? E mesmo a Mônica tendo me contado, eu acho que assim, cada pessoa tem uma experiência, então a gente ouvir de uma outra pessoa, a gente fica muito pensando que é a experiência da pessoa. Então a gente queria ouvir Uhum. de você. E a nossa primeira pergunta é: se apresenta e fala pra gente o que é uma doula e qual que é a diferença da doula e dos outros profissionais que estão na sala de parto. Perfeito. Bom, meu nome é Viviane, eu sou aqui de São Paulo, né? E hoje eu trabalho como doula. Eu sou mãe, eu tenho duas filhas e eu conheci esse trabalho de doula na minha primeira gestação. Quando eu estava grávida, eu fui buscar informação sobre parto humanizado, eu busquei ter uma equipe que trabalhasse dessa forma, porque era o que eu desejava para mim, né? Ter um parto humanizado. E meu esposo super em contato comigo, concordando, a gente fez curso também e a gente não entendia muito bem o papel da doula e a gente optou por não ter. Meu marido falava: eu vou ser seu doulo, não vamos gastar com isso, né? A gente achava que ia ter muita gente já na equipe, anestesista, muita gente, que a doula seria alguém a mais que talvez, como a gente se informou antes, a gente não precisaria daquela função e a gente sentiu falta no meu primeiro parto. Tudo bem, depois de 3 anos quase depois, eu estava para ganhar minha segunda filha e quando eu engravidei e a gente tinha um planejamento de ter 2 filhos, só falei: não, dessa vez eu quero ter uma doula para ver como é que é o trabalho, porque eu senti falta depois, sabendo, conhecendo um pouco mais. E foi muito diferente. A minha segunda filha, eu tive um parto natural, e a minha doula me ajudou muito, fez muita diferença no dia do meu parto e virou minha amiga depois, eu trabalhei no espaço dela, enfim, a gente acaba criando muito vínculo, né, com as pessoas. E foi desse momento que eu tive a sensação de como era bom ter uma doula. Eu senti que eu tinha um chamado de ajudar outras mulheres, outras famílias a sentirem aquilo que eu senti também.
né? Eu sou formada em educação física, eu era professora em escola, eu fiz uma pós em psicomotricidade para entender um pouco mais o desenvolvimento do ser humano, como o meio impacta, mas eu queria voltar agora meus olhos para esse momento da vida da mulher, né? Da gestação, do nascimento do bebê, da amamentação, do desenvolvimento do bebê, dos primeiros movimentos, enfim. Então eu fui buscar mais informações para poder trabalhar com isso. E a doula, ela faz parte da equipe de saúde de assistência ao parto. Só que eu não sou uma profissional técnica do parto. Então, apesar de eu ter a minha formação na área da saúde, como educadora física, uma doula ela não precisa ter hoje no Brasil, né? Então, cada lugar do mundo tem suas doulas de formações diferentes, de forma profissional, e as profissionais no Brasil, elas não precisam ter a base na área da saúde. É muito interessante que quem se forma como doula busque informação para entender sobre fisiologia, como funciona, justamente para ajudar as famílias com informação, mas não precisa, e aí você faz um curso de doula para ajudar essa mulher nesse processo da jornada da gravidez, com indicação, com informação, ajudando a desmistificar alguns mitos, né? Então, clássico, como o bebê tá com a corda no pescoço, o cordão umbilical no pescoço não respira, né? Enfim. Então, a gente busca essas informações para compartilhar com essa família e no dia do parto a gente ajuda com apoio físico e emocional. O que significa isso? A gente ajuda com alívio de dor de uma forma não farmacológica. Então, a gente tem o incentivo, que é a parte emocional, o toque, que tem massagem, tem manobras, a gente prepara o ambiente, a gente dá apoio, faz um olho no olho, a gente se entrega ali para aquela família, né? A doula, ela é para a mulher, para a pessoa que está ali gestando, mas ela também é um suporte para aquela família, para aquele casal, né? O acompanhante também está ali aguardando a chegada do seu bebê, então ele também tem o emocional, tem o cansaço, tem as expectativas, então a doula ajuda nessa questão também. Então, só para deixar, só finalizar, a doula não faz parto, ela não é aquela pessoa que acompanha parto em casa, não é parteira, ela faz parte do grupo de profissionais de saúde que atendem o parto, mas ela não é uma profissional técnica, tá? Você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim, a doula ajuda e aí no dia do parto. Uma coisa que muita gente não sabe, e eu não sabia até conhecer o seu trabalho, é que o trabalho da doula não começa no parto, né? Não. Quando que a gente contrata uma doula? Eu nem tô grávida, já te contratei, tá? Passagem pra cá, pra próxima. Quando que a gente contrata uma doula? E quais são as opções de contrato? A gente contrata ela para gravidez inteira, um pedaço, na hora do parto? Como é que funciona isso? Olha, legal essa pergunta. Hoje, né, existem doulas que fazem a educação perinatal, que é um processo de acompanhamento da gestação, então no pré-natal. Tem doulas que trabalham de forma voluntária somente no parto, então elas fazem plantões no hospital e você chega lá parindo e ela te ajuda. Eu trabalhei 6 meses dessa forma. Tem doulas de adoção, então que não tem um parto, mas elas ajudam nesse processo daquela família que está recebendo um filho, né, no processo de adoção. E tem doulas também que acompanham serviços paliativos, né, naqueles momentos finais da vida. Então, a profissão, ela tem essas ramificações. Então, existem doulas para todas essas áreas. Existem doulas que trabalham de forma mais completa ou de forma mais específica. Eu, Viviane, sou uma doula que acompanho no pré-parto. Então, eu faço a parte de educação perinatal, eu faço o acompanhamento de parto e eu acompanho a mulher no puerpério também, que é no pós-parto imediato, que facilita na amamentação também. As doulas, elas têm esse perfil de ajudar na amamentação, sendo ou não consultoras de amamentação. Eu sou profissional da amamentação também, então eu me especializei como consultoria e laser terapia também, mas a doula, ela tem alguns princípios básicos para ajudar a mulher
ali naquele primeira mamada na Golden Hour e para ajudar, né, de algumas informações básicas nesse primeiro mês de vida do bebê. A doula tem essa capacitação para ajudar a informar nesse pós-parto imediato. Então, o meu trabalho pega o ciclo gravídico puerperal completo, mas tem doulas que trabalham só no puerpério, só no pré-natal, só em parto, então depende de cada profissional. E você também falou uma outra coisa aí que eu lembrei, na verdade, de uma coisa que não tem. Não necessariamente a ver com parto. Você falou assim, quando eu tava no meu primeiro filho, a gente pensou, acho que não compensa investir numa doula. Isso eu acho que acontece em tantas coisas que a gente coloca preço e não põe valor, né? Uma vez Exatamente. a gente falou aqui já uma coisa de consultoria de imagem. Era uma coisa que, assim, eu via e falava, gente, qualquer roupa que eu pôr, tá ótimo. E não é aquela questão de você querer se mostrar, mas como você quer se apresentar para um público, né? Então, quando você põe valor, o preço fica mais baixo. Então, na questão da dula, como que faz isso? O seguro cobre, é tudo particular, tem dula pelo SUS, ou é um investimento mesmo que a família tem que se preparar desde o começo da gravidez? Bom, aqui no Brasil, né, a gente tem algumas formas de contratação de doulas, né? Então a gente tem doulas que às vezes estão no início da carreira e elas fazem preço de custo para elas aprenderem na prática como acompanhar uma família. Então ela é como se ela fizesse um estágio e isso faz de forma contratual e aquela família aceita aquela doula sabendo dessas especificidades, então ela cobra um valor mais reduzido. Tem doulas voluntárias em algumas instituições, então tem alguns SUS que abrem voluntariados. Aqui em São Paulo, por exemplo, tinha um hospital, agora por conta da pandemia elas estão afastadas, mas tinha um amparo maternal, por exemplo, que tinha doulas lá dentro, que elas atendiam as mulheres de forma gratuitamente, e tem as doulas que são contratadas de forma particular, com contrato, que tem os seus valores, e aí depende né, da região, de quais serviços essa doula vai oferecer, né? Então, a pessoa que me contrata hoje, atualmente, o meu contrato tem 3 planos. E dentro desses planos são valores diferentes e tem serviços diferentes. Então, tem um plano mais simples, tem um plano que ela agrega uma oficina, ela tem o carimbo da placenta, ela tem uma consulta a mais de amamentação, ela tem o baby wearing, que é um conhecimento que eu tenho, que eu também agrego valor. Então, depende da escolha dessa família. Como ainda no Brasil não é uma profissão regulamentada, então não tem um conselho regional de saúde, por exemplo, né? A gente não consegue que esses valores sejam reembolsados por um convênio. Então, hoje há uma prática dos profissionais de saúde particulares mandar cartas de previsão de custos para acompanhar o parto, de consulta, e o convênio reembolsa. A doula ainda não faz parte desse rol de profissionais, então ela ainda é um serviço particular da mesma forma que você contrata um fotógrafo, né, uma pessoa que vai filmar o seu parto, que você não tem reembolso de lugar nenhum. A doula, apesar de ser da equipe da saúde, né, de prestar um serviço de saúde, ela ainda é considerada como uma profissional particular. Então é sempre importante você ter um contrato com essa profissional, independente de quanto você vai pagar, para você ter uma segurança do serviço ser prestado, do acerto financeiro, enfim. É um Eu trabalho mesmo. Sim, sim. Eu não sei como é que tá aqui nos Estados Unidos agora, mas quando eu tava fazendo a classe de parto, o Lucas tá com 2 anos e meio, então mais ou menos um poucos meses antes disso, quase 3 anos. Eu conversei com a doula que fez a classe com a gente e perguntei a questão do seguro. Porque o seguro aqui cobre o parto 100%. Mas eu queria saber, e a doula? E ela me falou que naquele mês eles iam ter uma reunião, no mês que o Lucas nasceu, por isso que eu não fiquei sabendo o desfecho. Uma reunião para regulamentar e pôr isso nos seguros, porque uma coisa que eles estavam percebendo é que os hospitais particulares ganhavam uma nota muito melhor quando tinha dula no serviço, né? Então eles falavam, vamos tentar regulamentar isso e é muito, eu acho assim, um papel muito legal, uma coisa assim muito, muito
útil e que tem que ser, do mesmo jeito que eu acho pra mim que a doula é tão importante quanto a anestesista. E olha que a minha anestesista não funcionou. Então, É. eu preferia ter a doula. A doula é considerada anestesista natural, né? A gente não tem nada É, contra anestesista, nem anestesia, né? Às vezes a anestesia é o caminho para ainda facilitar um parto vaginal. Eu tive analgesia no meu primeiro parto e isso que fez com que desse certo, na verdade, o parto continuasse via vaginal. Mas a doula, ela reduz os índices de pedido de analgesia, de intervenções. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda ter uma doula no acompanhamento de parto, da mesma forma que ela recomenda que sejam enfermeiras obstetras ou obstetrizes que acompanhem um parto normal, que são profissionais super capacitadas, né, plenamente capacitadas para acompanhar aquilo, e como a doula também é importante nesse cenário. Então a gente tem vários estudos que mostram, né, quais são os índices de, não sucesso, mas que aumenta as chances de um parto mais natural, menos instrumental, mais vaginal, com uma experiência positiva para aquela família, e a presença da doula faz muita diferença nesses índices, né? Então, pergunta aqui, quando contratar a doula, né? Então, assim, você falou, né, que você nem tá grávida, já contratou, tá bom, hein? Tô esperando. Mas a doula, ela depende de- da necessidade daquele casal, mas como ela trabalha com datas imprevistas, então a gente não sabe o dia que o bebê vai chegar, quando você for contratar uma doula particular, ela precisa organizar ali uma agenda. Então é muito mais fácil você achar disponibilidade quando você busca essa doula no seu primeiro trimestre, então ali até as 12 semanas, né, que você viu que a gestação tá tudo bem, que é isso que você quer, do que deixar mais para a última hora, porque às vezes não tem disponibilidade, é pouco tempo, não é pouco tempo, mas assim, você acaba criando menos tempo de vínculo com aquela pessoa. Às vezes você poderia ter sido mais acolhida e ter sido ouvida e tirado dúvidas antes do que no final do pré-natal. E quem me contrata antes tem desconto, porque me ajuda. Então, uma das minhas formas de incentivar as mulheres a fechar negócio comigo e terem uma doula cedo é justamente quanto mais tarde ela me busca, mais eu tenho que correr atrás para levar informação para esse casal, para me conectar, e aí é mais custoso para mim. Quanto mais cedo aquela família me contratar, digamos que mais fácil é o meu trabalho. Então, eu recompenso dando um desconto. Então, a gente e, se ajuda. e já foi uma coisa bem interessante. Chegou uma pergunta aqui. Uma coisa que aconteceu aqui. Aqui nos Estados Unidos, a doula é vista com muito bons olhos. Eu não sei como é no Brasil, vou deixar você falar isso. Que uma Tá pergunta foi bom. até como é que é a aceitação das obstetras em relação Em à doula. relação à doula. Mas eu tenho uma amiga, e sabe aquela amiga que você fala assim, amiga, eu tô com você o tempo todo, sabe? Eu falo isso com ela porque ela é minha amiga mesmo, mas ela realmente usou essa pergunta para falar, vamos no parto comigo. E eu fui com ela. Chegou lá no hospital, época de pandemia, né? Aquela coisa assim. Eles olharam para mim e falaram assim: você é a doula dela? E aí, tipo, é aquele momento que assim, eu só abri o olho assim. Aí o médico, doula? Ok. Eu não respondi, eu não falei nada. Entrei. E uma coisa que foi muito legal é que, assim, eu até mandei mensagem pra você ficou me dando umas dicas de ajudar ela. Então, eu sem, assim, 1% do conhecimento que você tem, eu consegui auxiliar ela de tal forma que ela teve um parto sem anestesia, sem nada, maravilhosamente bem. Mas essa minha amiga também, ela faz propaganda falsa de parto, porque ela espirra e o neném nasce, entendeu? É Então, verdade, foi bem rápido. mas é uma coisa que eu fiquei imaginando, falei, gente, se eu que só tava mandando a Vivi por text message aqui ajudando, imagina como é que é uma pessoa, né? Mas me fala, como que é a aceitação das pessoas? Como é que é a aceitação dos obstetras, das outras pessoas no quarto? Como é que é essa interação? Pois é, uma equipe hoje que está, né, os profissionais hoje que estão atualizados, comprometidos com a humanização do parto, eles sabem que um dos pilares da humanização é uma equipe multidisciplinar.
E eles sabem que há espaço da doula e a gente não compete, porque eu tenho a minha responsabilidade e os médicos têm. Então, quando o médico sabe qual que é o papel da doula, ele incentiva a mulher a contratar a doula. Então, os médicos, eles falam, você já tem doula? Olha, ia te ajudar tanto, porque, nossa, é tão bom. E a gente faz uma boa parceria. Então, eu atendo com vários médicos, eu não faço parte de uma equipe, porque quem me contrata é a mulher. Mas tem alguns médicos que acabam me indicando como doula, porque viram o meu trabalho, acharam interessante e falam, ó, tem essa. Geralmente os médicos indicam 4, 5 doulas e falam, ó, tem essas, vai lá conversar, ver com qual que você se identifica. Mas ainda existem médicos que não fazem ideia, que acham que doula é parteira, que doula tá lá para brigar com o médico e não para somar. E infelizmente esses profissionais que estão desatualizados ficam com maus olhos, não tem muita boa aceitação, porque eles não conhecem, né? Então falta conhecimento, é uma profissão relativamente nova no Brasil. Os cursos assim oficiais, eu vi esses dias a Ana Cris, que é uma das enfermeiras obstetras responsáveis pelo Simpósio Internacional de Assistência ao Parto aqui no Brasil, e ela colocou esses dias no Instagram que o primeiro curso de doulas aconteceu em 2008 em Campinas. Então, assim, a gente pensa assim, não tem 20 anos essa profissão, apesar de a doula, a figura da doula, ela está dentro dos nascimentos há muitos anos, então existem pinturas, existem relatos, né, daquelas pessoas que ajudavam as mulheres a parir. Então as pessoas no meio rural, onde chamava parteira, mas as tias ali ajudavam, faziam o papel da doula, né? E hoje esse papel se profissionalizou. Então, falta ainda conhecimento para alguns profissionais nas escolas de medicina. Então, assim, um dos meus obstetras lá no Recife, que é o Dr. Tiago Saraiva, ele é professor na faculdade, né, lá de medicina, e ele leva a importância da doula. Então, ele traz como matéria para os residentes, para eles já terem esse conhecimento, mas não é a realidade no Brasil inteiro, né? Existem vários profissionais na área da saúde que trazem informação na educação, mas ainda a gente está caminhando. Eu tive a oportunidade, desde o ano passado, a dar aula no colégio para alunos do 8º ano, na aula de ciências, sobre a importância da doula e do parto humanizado. Então, uma doula falando na escola para crianças e adolescentes é uma coisa nova também. Então, a gente está num processo de formiguinha de trazer essa informação, né? O que ajudaria muito na televisão ter filmes com a figura da doula, novelas que tivessem isso, mas a gente vai chegar lá. Vamos sim. E você falou uma coisa aí na questão do parto humanizado. Duas seguidoras mandaram duas perguntas, e eu vou ler as duas perguntas, e aí você responde em relação a esse parto humanizado. Uma pessoa perguntou assim: ter doula é garantia de ter um parto normal? Se eu contratar uma doula, eu vou ter um parto normal? E aí uma outra pessoa falou uma coisa parecida. Ela falou: o partos com doulas, todo mundo fala que tem menos chances de cesárea. Por quê? Então, qual que é a relação de um parto normal com a doula? E o que é esse parto humanizado que você está falando? Beleza. Então, assim, primeiro é que a doula não consegue garantir um parto vaginal, né? Um parto normal. Quando a gente fala parto normal, é o parto que sai o bebê pela vagina, vaginal. Não, eu não consigo garantir, porque a gente não consegue prever as intercorrências que num parto pode acontecer. O que a gente fala assim, você ter uma equipe humanizada, você ter uma doula, aumenta muito as suas chances. Então, se você vai ser atendida no pré-natal por um médico que faz cesariana agendada toda sexta-feira, que não trabalha com doula e que qualquer coisa ele marca uma cesárea, a sua chance de ter um parto normal com ele é muito pequena, porque você vai ter que ser muita exceção. Agora, quando você procura profissionais que trabalham diariamente com assistência ao parto, que incentivam a ter uma doula, e aí eu já falo qual que a doula influencia nisso, você aumenta as suas chances de ter um parto vaginal. A gente consegue garantir? Não, porque as intercorrências acontecem
E a gente sabe, os estudos mostram que em torno de 15% dos partos, eles precisam de alguma intervenção para salvar tanto a vida da pessoa que está parindo quanto do bebê. E que lugares no mundo onde não há cesáreas, há alto índice de mortalidade. E lugares onde tem muitas cesáreas, também tem alto índice. Então, aonde se equilibra, onde tem baixos índices de mortalidade, uma boa assistência, é nisso, 85% de parto via vaginal e 15% de intervenções cirúrgicas, que é a cesárea. Então, esses 15% existem e a gente não tem como garantir de você estar dentro desse quadro ou não, né? E agora, por que o que é o parto humanizado? E a cesárea pode ser um parto humanizado. São três coisas que diz o que é parto humanizado. Primeiro, a pessoa que está parindo, ela ser a protagonista do momento. Então, ela ser ouvida nos pedidos dela. Então, se ela quer comer, ela pode comer. Se ela quer se movimentar, ela movimenta. Se ela quer analgesia, ela tem. Se ela não quer, ela não precisa. Não precisa fazer de rotina. Então, essa pessoa ser respeitada no seu momento de parir, se ela quer gritar, se ela não quer, ficar de olho aberto, fechado, faz com que aquele momento seja humanizado. Uma equipe multidisciplinar, então, assim, uma pessoa que é acompanhada não só pelo obstetra, mas que tem a enfermeira ali ou obstetriz para discutir o caso, que ela tenha acesso a uma doula, a um anestesista, a um neonatologista que faça esses primeiros cuidados, também pessoas que são tratadas em linhas iguais, então cada um no seu espaço, mas que possam conversar, também faz parte do parto humanizado. E todas as ações intervenções serem baseadas em evidências, serem atualizadas. Então, quando a gente faz uma indicação para alguma intervenção, ela não seja de rotina, mas ela seja necessária. Então, fazer uma cesariana porque a mulher tem sobrepeso, ou porque ela é muito magra, ou porque ela tem uma idade mais avançada, que não são indicações reais de cesárea. Não é uma humanização, né? A cesárea, ela tá para ser utilizada num caso de emergência, né? Então, alguma coisa ali intraparto aconteceu e a gente precisa ir para uma cesárea, e tudo bem, que bom que a gente tem ela. E ela pode ser, mesmo no momento de emergência, respeitosa, sem gritar com a mulher, com uma luz um pouco mais abaixada, privar o casal ali sem muita movimentação, sem muito barulho, porque tá uma tensão. Porque se foi para uma cesárea é porque alguma coisa deu de errado. Então não é um momento muito feliz ali, mas a gente consegue atenuar. Então ter um parto humanizado é baseado nesses três pilares, né? Ter uma assistência multidisciplinar, a pessoa que gesta ali parir, ela se sentir como no controle, protagonista e respeitada no momento, e que todas as ações sejam baseadas em evidência e não em achismo, em mitos e coisas antepassadas. Você falou uma coisa que pra mim, assim, é igual tomar um chazinho num dia frio. É bem aconchegante. Você falou assim, quando a mulher, né, a mãe tá indo pra uma cesárea, é porque alguma coisa deu de errado. Então é muito importante aquela equipe, né? Comigo aconteceu isso, como já falei antes. Tem uma pessoa aqui que tá assistindo, não vou colocar o nome dela, mas ela também, ela chegou a 10 centímetros, ela lutou bravamente, fez de tudo, mulher guerreira. E aí, na hora, teve que ir para uma cesárea. Então, ela experimentou os dois. E nasceu uma menina maravilhosa, perfeita. Fico babando nas fotos dela. Mas é um momento que, tipo assim, ela fez de tudo. Ela fez o melhor para a filha dela. E chegou naquele momento, ela sabe que tem que ser cesárea. E como você falou, graças a Deus que tem essa opção, né? Eu tô vendo que tá chegando mais perguntas aqui. Eu vou perguntá-las no final. Mas você falou de coisas que não são indicatórias de cesárea. O que é, então, as indicações de cesárea? O que eu tenho que me planejar e ser ok? Por exemplo, eu tive prematuro, tem indicação para cesárea? Você falou do sobrepeso, o bebê, posição. O que leva uma mãe a ter que ter uma cesárea? Olha, tem várias especificidades, né? Mas a gente pode linkar, assim, mais ou menos umas 10 indicações que podem ser recomendações de cesárea
e tem indicações de cesárea que é fora de trabalho de parto, então a mulher não pode nem entrar em trabalho de parto, e cesáreas que acontecem durante o trabalho de parto, né? Então, fora de trabalho de parto, a gente tem a indicação para as pessoas que têm placenta prévia, então é quando a placenta se insere no colo do útero, então a partir do momento que a mulher entrar em trabalho de parto, ela pode ter uma hemorragia, e aí o bebê não respira, né? Porque é pela placenta que ele tem um aporte de oxigênio, água e alimento. Então, essa pessoa ela não pode nem entrar em trabalho de parto, porque ela pode ter uma hemorragia e é muito grave. Então, essa é uma indicação de cesárea fora de trabalho de parto. E para quem tem algum vírus ativo, como herpes genital, né, o HIV muito alto, isso são também, na hora do parto, isso são indicações de cesáreas para não haver a contaminação com o bebê pelo canal vaginal, né? Então, descolamento de placenta. Então, se a mulher tem um descolamento de placenta prematuro ou em trabalho de parto, ela tem um grande volume de sangue de perda, a gente precisa fazer com que esse neném nasça o quanto antes. Então, a cesárea é a via de parto mais rápida para isso acontecer, né? A gente tem também uma inserção do cordão umbilical. Ele é todo protegido por uma geleia, né? Porque aí o bebê brinca com o cordão, enrola no pescoço, na perna, o bebê chupa o cordão, puxa, e ele precisa ser resistente. E às vezes o cordão, ele se insere na placenta não fechadinho, meio aberto. E às vezes, se isso, dependendo da posição que está essa inserção, que a gente chama velamentosa, durante o trabalho de parto pode romper e acontecer também uma hemorragia. Então, isso é feito com Doppler, com ultrassom, para saber, né, se tem alguma anomalia. Falei a palavra certa. Na inserção da placenta, do cordão umbilical, tem alguns exames, às vezes a gente consegue ver, nem sempre a gente consegue ver, pode ser indicativo de cesárea, né? Em trabalho de parto, se acontece o prolapso do cordão. Então, o bebê está alto e o cordão sai antes. E aí, o que acontece? Na hora que a cabeça descer do bebê, isso vai empurrar e vai pressionar o cordão e vai parar o aporte. Então, o prolapso de cordão também é uma indicação de cesárea. Nossa, lembrar de todas, deixa eu ver o que mais, Muitas, né? assim, são. Então, assim, por exemplo, hoje a Organização Mundial da Saúde recomenda que você tente tudo que for para um bebê que está pélvico ficar cefálico. Então, cefálico encaixar com a cabeça, pélvico está encaixado com o bumbum, com o pé. Por quê? Porque existe um pequeno risco do bebê não conseguir sair pela pelve e ficar enganchado. E aí precisa fazer uma cesárea de emergência. Para os bebês de primigesta, aquela pessoa que nunca pariu, né? Que nunca o bebê nasceu de via vaginal. Então, pode ser um indicativo de cesárea e isso é intratrabalho de parto. Existem as cesáreas a desejo da mulher também e a gente precisa respeitar uma pessoa que está informada e mesmo assim ela escolhe para a vida dela a via de parto do filho. Hoje no Brasil existe isso, a partir de 39 semanas a mulher pode escolher esperar ter o bebê de forma espontânea ou ter uma cesárea agendada. E ela assume os riscos disso. Se ela escolher e assumir, também faz parte do protagonismo da mulher, né? Claro que assim, tem alguns médicos que falam, olha, eu trabalho com mulheres que esperam entrar em trabalho de parto. Você não tem indicação para cesariana e tem um monte de médico que faz cesariana dessa forma. Então, os profissionais também têm a liberdade de aceitar fazer isso ou não, mas existem as cesáreas sem indicação que a mulher escolhe eletiva, então também ela tem esse direito, ela não precisa ter um parto normal a todo custo, isso não existe aqui. Se ela quiser uma cirurgia, ela pode, e a luta do movimento do parto humanizado são as mulheres que querem parir de via vaginal e são enganadas, e são privadas, e sofrem muitas intervenções e acabam não conseguindo diminuir muito as chances, né? Mas tem uma médica brasileira que ela faz parte do rol da Comissão de Obstetrícia Mundial, da Organização Mundial da Saúde, que é a Melânia Amorim. Ela é especialista em hipertensão arterial, então tem casos de hipertensão como síndrome de HELP,
pré-eclâmpsias, que às vezes precisa correr para uma cesárea, né? De partos muito prematuros, que o bebê não conseguiria ir para um parto vaginal. E ela tem na página dela, bem explicadinho, as 10 mais indicações de cesariana reais, né? E ela tem não só o título, mas explicado cada uma. Que se eu for falar que cada uma é explicadinho, acho que eu vou ficar uma meia hora falando. Vamos compartilhar essas informações, gente, pode deixar. Mas Uhum. só uma pergunta antes de eu passar para outro tópico: bebê grande, mulher pequena. Isso é indicação para cesárea? Olha, a gente tem que fazer a prova do parto, né? Então, assim, não tem como Vamos ver. saber. Vamos ver. Assim, tem muitas mulheres grandes com bebê pequeno que o bebê não passa. Então, Uhum. como que a gente sabe, né, que tem essa desproporção cefalopélvica, né? Quando a cabeça do bebê, ela não encaixou ali naquela pelve por algum motivo. Quando essa mulher, ela atinge sua dilatação máxima, então ela chega o colo do útero a dilatar 9, 10 centímetros, e o bebê não passa, a gente fala plano de Deli, que é a altura que o bebê tem que descer ali 10 centímetros da pelve até o canal vaginal, e ele não passa do estreito zero, que é a parte mais estreita, pelo menos durante umas 4 horas. Então, que algumas manobras, várias formas de ajuste desse bebê para tentar com que essa cabeça encaixe e ela não encaixa, né? Então, às vezes dá para esperar, às vezes o bebê pode passar algum batimento cardíaco baixo, então a gente chama de taquicardia fetal, então isso também é um indicativo de que o bebê não está bem e a gente precisa intervir. Então, às vezes, você pode ter uma mulher grande, um bebê pequeno, mas ali na pelve não encaixou, e ter mulheres pequenas com bebê grande e que nasce, né? Sim. Outra coisa que acontece, e aí que também impossibilita, é quando o bebê encaixa de forma assinclítica, então às vezes encaixa com a lateral do rosto. Eu já acompanhei um caso disso, que a mulher nem não chegou a ter dilatação total, mas ela ficou muitas horas em fase ativa, então com aquelas contrações ritmadas, inclusive com ocitocina, e depois que ela acabou indo para a cesárea, que a gente viu que o bebê tinha encaixado com uma parte do lado da cabeça, fazendo com que o diâmetro não passasse também. Então não é nem o tamanho da cabeça, mas a posição que o bebê encaixou não foi uma posição favorável. Então, assincretismos, né, assinclitismos, que é mau posicionamento. E uma outra coisa também ainda nesse assunto, a gente mudar para o outro, é a questão da VBAC, né? Que é o parto vaginal depois de ter uma cesárea. A doula, me responde primeiro se é verdade o que me mandaram aqui, que eu não sei, e falei, professor, não sei, eu vou perguntar a Vivi. Me Bora falaram que é lá. o seguinte, se você já tiver tido um parto cesáreo, quando tem o normal, tem alguns remédios, tipo ocitocina, algumas coisas farmacológicas que não são recomendadas. Se isso é verdade, qual que é a função da doula? E a doula tem como ajudar uma mulher a ter um parto normal depois de ter tido uma cesárea? Então vamos lá. A cesárea, ela traz uma cicatriz no útero, né? E por conta disso, se ela precisar de alguma indução de parto, que a gente precisa antecipar a saída desse bebê, ou se o parto está muito arrastado, a gente precisa conduzir, se a dilatação está demorando muito, o bebê está passando de idade gestacional avançada, 42 semanas, enfim, se precisa trazer esse bebê de uma forma não espontânea, existem algumas medicações que a mulher que tem uma cicatriz no útero, independente se for cesárea, ou às vezes ela fez, desculpa, alguma intervenção de endometriose, algum corte no útero que impossibilita ela usar dessas medicações à base de prostaglandina. Então, ela não pode usar essas medicações, né? Contraindicado para quem tem cesáreas ou cicatrizes no útero. Ela pode fazer uma indução mecânica e após de um certo momento que o colo está mole, que ele começou a dilatar e que está entrando na fase ativa, ela pode usar a ocitocina. O que também é indicado para as mulheres que já tiveram cesáreas anteriores é tentar ao máximo evitar uma analgesia. Por quê? Porque é um risco bem pequeno de haver uma ruptura uterina, que é onde tem essa cicatriz, o útero romper.
E quando a gente toma analgesia, a mulher não sente dor. E os indicativos que o útero não está indo bem é uma dor muito aguda, que não passa. Então, a analgesia iria mascarar essa dor. Então, o ideal é que quem faça, quem tem uma cesárea anterior e vá para um parto normal, tente evitar. Mas a gente sabe que às vezes é difícil. Então, vai tomar analgesia, mas aí a gente vai ficar muito mais de olho para ver se está tudo bem. O risco de ruptura é muito baixo, muito, muito, muito baixo. Até hoje eu não acompanhei nenhum. Tudo bem que eu não acompanhei milhares de partos, mas enfim, é muito raro, né? Uhum. Você falou, e que era da doula? Desculpa. E como que a doula pode ajudar uma mãe que teve uma cesárea a ter uma experiência diferente? Agora, essa questão de dor, né? Por exemplo, eu acho que muita gente ainda tem aquela ideia que um parto normal é um parto muito sofrido e um parto cesárea é um parto sem dor. Spoiler alert, pode ser bom e ruim nos dois, né? Porque eu tive um parto Exatamente. cesárea horrível, que eu não desejo nem meu pior inimigo. E eu conheço pessoas que teve parto cesárea e não sentiu dor, do mesmo jeito que eu conheço pessoas que teve parto normal com muita dor ou com pouca dor. Então, como que a doula pode ajudar esse processo a ser menos doloroso, especialmente depois de uma cesárea, com agora limitação dos analgésicos? Uma coisa que acontece no Brasil é a nossa cultura, né, de parto. Porque a gente observa na Europa, na Inglaterra, na Nova Zelândia, em outros lugares do mundo, como que para todas as mulheres o básico, o comum é o parto vaginal. E se você foi para cesárea, elas ficam, nossa, você teve que ir para cesárea, meu Deus, o que que aconteceu? Porque assim, lá é muito mais normalizado e comum entender que a via de nascimento é a fisiológica, né? E que se acontecer alguma coisa, você precisa correr. No Brasil, houve um movimento higienista, né, de que precisava levar os partos para dentro do hospital, para eles serem mais estéreis, e isso fez com que a gente instrumentasse muito e ficasse muito na mão do médico. Então, naquela época, os médicos, eles dominavam a cena de parto, a mulher não podia comer, ela não podia se movimentar, sofria muita violência até hoje, né? Violência verbal, física. Então, as mulheres escolhem a cesárea com medo de tudo isso que elas ouvem das histórias, né? Então, eu tenho história na minha família. Minha mãe perdeu o primeiro filho no primeiro parto, porque eles fizeram fórceps, teve traumatismo craniano no bebê, tiveram que fazer uma cesárea de emergência, cortar o útero dela reto, uma incisão vertical, e isso impossibilita entrar em trabalho de parto para o resto da vida. E minha mãe teve mais 3 filhos. Então, todos os outros filhos foram obrigatoriamente cesarianas. Então, para ela, a cesárea salvou a vida dela e Deus me livre quem tivesse parto normal que podia morrer os bebês. Então, as histórias dos anos 70, dos anos 60, ainda repercutem muito hoje, né, na cultura brasileira. Então, a gente tem muita influência dos nossos parentes e os médicos que atendem hoje, as pessoas acabam buscando ter contato com os médicos da família. Então, aqueles médicos que foi o que fez o nascimento da minha tia, o nascimento da minha prima, e isso acaba virando uma tradição. E, na verdade, hoje a gente tem mais acesso à informação, a gente tem mais profissionais e outras pessoas envolvidas em trazer essas informações de qualidade para mudar esse cenário. Né? Então, o parto normal, ele pode não ser tão dolorido. A dor está presente porque existe um processo fisiológico de abertura do colo, o bebê está passando por dentro da pelve e não tem como isso acontecer sem você sentir nada. Mas tem uma questão emocional que a doula ajuda muito, é ressignificar essa dor. O corpo, a fisiologia é perfeita porque a mulher tem descanso entre as contrações, então ela consegue lidar com a dor e com a informação ela não fica tanto cansada, né? Porque às vezes a mulher acha que está entrando no trabalho de parto e se cansa muito antes. E aí ela tem dificuldade de lidar com o processo todo porque ela está exausta. E quando você tem alguém ali do seu lado te ajudando, fazendo você descansar, fazendo você se alimentar, a chance de você conseguir continuar no processo que demora algumas horas é muito grande. Então, o medo da dor, ele vem muito mais de uma cultura e tradição do que ele é real. Não vou falar para você que o parto não dói, dói,
mas ele não é nada que o nosso corpo não consiga tolerar. E a gente tem formas de aliviar, a gente tem conhecimento, técnicas, tem água quente, tem acupuntura, tem massagem, tem muitas coisas que atenuam essa dor e fazem o processo ser possível, né? Diferente da cesárea, que é um ambiente ali onde a mulher fica totalmente exposta, sem se movimentar, e ela fica totalmente passiva. E às vezes uma analgesia não pega direito, ou ela tem reação, ou ela tem problema de pressão. E eu já presenciei mulheres que na cesárea perderam o útero, né? Porque é uma cirurgia de risco, porque aumenta o sangramento, e fora de trabalho de parto, o útero ele está mais suscetível a não contrair de volta. E o útero ele perde meio litro de sangue a cada poucos minutos, não lembro agora exato. Então, uma mulher que está ali com seu útero cortado e ele não contrai de volta, mesmo com medicação, ela pode começar a ter muita hemorragia e ela pode vir a falecer se ela não for esterilizada, que é tirar o útero, que eu já presenciei, que é muito triste, porque aquela pessoa não vai gerir mais uma vida ali porque ela não tem mais o útero. Então, são riscos que acontecem na cesariana que a gente pode evitar, né? No caso dela, foi uma cesárea bem indicada, ela tinha indicação e foi uma complicação. Então, muita gente se preocupa com parto normal achando que vai ter complicações e que a cesárea é segura. Mas a cesárea você tem 3 vezes mais chances de vir a óbito que num parto normal. Então, é uma cirurgia de médio porte que pode ter muito mais consequências e que às vezes não compensa. Isso que você falou é muito interessante, porque aqui, quando eu falo aqui nos Estados Unidos, quando que eu sempre quis ter um parto normal. Não foi possível do Lucas, né, por causa das minhas complicações. Mas eu cheguei no médico e falei assim, então, doutor, como é que é? Tipo assim, a gente marca a cesárea e aí a gente fica com o normal. Como é que funciona? Aí ele olhou pra mim, a primeira coisa que ele falou assim, você é brasileira, né? Eu falei, só, porque ele falou, só brasileiro pergunta de cesariana. Aí eu falei, como é que ele falou assim? Olha, deixa eu te falar. Se você me vê no dia do parto, é porque vai ter que ter cesárea. Então, se você me vê, é um sinal ruim. É um sinal que alguma coisa fugiu do nosso controle. Não quer dizer que você está em perigo, mas quer dizer que você vai precisar de uma intervenção médica. Eu planejo te ver só no dia seguinte, depois que o seu bebê nascer. Porque no momento do parto, eu não vou estar presente. Eu só sou chamado para um parto cesáreo. E aí, quando que eu tive que ter a cesárea, no dia seguinte chegou um psicólogo lá. E aí ele falou assim: olha, você identificou se você teve cesárea, né? Então tenho a consulta com o psicólogo. E aí eu falei assim, mas eu nem reclamei nada ainda, eu tinha bastante coisa para reclamar. Ele falou assim: não, toda cesariana passa por um psicólogo aqui. E aí, exatamente por isso, né? Foi uma coisa assim, o parto cesáreo traz muitos riscos, muitas complicações. Graças a Deus que existe, que senão possivelmente eu e o Lucas poderíamos não ter sobrevivido, mas não é uma coisa que a gente escolhe porque tá, não vou sofrer, né? Não tem garantia disso. E falando dessa questão de sofrimento, assim, tá na notícia aí muita gente falando sobre violência obstétrica, muita gente nem sabia que isso acontecia. Como que uma doula pode prevenir uma violência obstétrica? No momento do parto, informando os pais, como que funciona o papel da doula em prevenir essa violência tão, infelizmente, comum e que muita gente nem sabe que está passando, né? Olha, poxa vida, né? É uma coisa que eu não gostaria de presenciar mais, que é violência obstétrica, que é uma coisa muito triste. Confesso que eu já tive, uma das gestantes falou para mim uma vez que num atendimento que eu fiz, no dia seguinte, que ela se sentiu mal com uma coisa que eu falei, e eu repensei nisso, então eu preciso ser muito responsável com o que eu falo, porque às vezes a gente fala sutilezas e não é o que a parturiente ouve e aquilo pode marcar ela, né? Então, a violência obstétrica, ela não é uma coisa só física. Ela pode ser emocional, ela pode ser de chantagem, ela pode ser de descredibilizar a mulher no processo dela desde o pré-natal. Então, falar assim, esse bebê tá muito grande, você não vai conseguir parir, não. Ou falar, aí você quer isso, você acha que você é índia para ter parto. Isso é uma violência, descredibilizar a vontade da mulher, ela não está sendo protagonista, né? Ela não está sendo ali
ouvida no desejo dela, nas intenções que ela tem. E durante o parto, ela não ser atendida de forma respeitosa, não poder se movimentar, não poder se alimentar, e ela ouvir barbaridades, né? Então a gente escutou, vê relatos de pessoas, eu já ouvi, por exemplo, o médico falando assim, ó, se você ficar 6 horas assim, seu bebê não vai nascer e ele pode ficar mal, viu? Então você tem que fazer essa força direito. Como que a pessoa se motiva com uma fala dessa do seu médico? E eu ali naquele momento, eu não posso intervir ou bater de frente. A doula, ela começa a trazer informação para o casal para ver se aqueles profissionais que estão atendendo são eles que eles querem que estejam até o final. Ou se essa pessoa não vai ter uma equipe particular, ela vai para um plantonista no hospital e vai conhecer a pessoa lá, a gente faz um plano de parto, que é um documento, e eu coloco a responsabilidade no acompanhante de que se a mulher ali naquele momento não conseguir falar o que ela está sentindo e o que ela concorda ou não, que ele assuma essa responsabilidade, porque é um processo dos dois, né? Desse casal. Então, ele precisa falar o que está sendo bacana ou não. Por exemplo, nesse momento que o médico falou, o acompanhante não falou nada, mas ele poderia falar, pô, você tá falando que a minha mulher não consegue? Que ajuda que você tá dando aqui, né? Só que no momento do nascimento do bebê, a gente não quer arranjar briga com o neném, né? A gente quer ter uma memória positiva disso. Os profissionais, eles dão sinais de que eles respeitam e eles concordam com a vontade da mulher ou não. Então, por exemplo, esse casal me falou que nas consultas o médico só falava com ele, não falava olhando para a mulher. E ele achava isso estranho, mas mesmo assim eles acreditavam que com eles ia ser diferente. E aí que a gente precisa observar. Quando você tem uma equipe particular que se auto-intitula humanizado e dá sinais que não é. Ou quando você vai para um plantão e aí você tá ali com pessoas que você nunca viu na vida e você não se identifica, você não fala. Então eu falo para o acompanhante, ó, chega lá e fala, olha, a gente tem um plano de parto, na broderagem ali, né, com jeitinho, ó, minha esposa desejou muito esse parto, a gente estudou bastante, né, a gente vai fazer de tudo para que isso dê certo, espero que vocês nos ajudem nisso também. Então a gente envolve aquelas pessoas que a gente nunca viu na vida nesse processo, porque para eles é mais um, mas às vezes é um único na sua vida, né? E é responsabilidade sua. O que a gente precisa entender é que a gente não pode terceirizar a gestação. Então tem mulheres que a gente pergunta, e você, tá tudo bem? Ah, não sei, meu médico que sabe. Poxa, o processo é no seu corpo, é com você, é o seu bebê, e você não sabe se você tá bem ou não. Então, tem mulheres que precisam tomar posse e não terceirizar esse processo e questionar. É responsabilidade de todos os profissionais, inclusive da doula, responder às dúvidas desse casal. Então, falar de parto desde a primeira consulta. Doutor, o senhor faz parto, o senhor marca cesárea, que nem você perguntou, né? Então, essa é uma pergunta que deve ser feita em todas as consultas. O que você acha de parto, parto normal? Esse é o meu desejo, o que você acha? Porque aí você já entende, mesmo que aquele médico do pré-natal não vai ser o médico do seu parto, que adianta você continuar o pré-natal com uma pessoa que não acredita no processo, que te traz falsas indicações. A gente conhece, tem um documentário chamado Renascimento do Parto, que tinha médico que mostrava ultrassom falso, falando para a mulher, ó, que o seu bebê está com a volta do cordão no pescoço, ele vai morrer asfixiado, vamos marcar cesárea? E a mulher sem informação com aquilo, lógico que ela ia marcar. Então, tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa também. Quando você busca um profissional, você não casa com ele ali na hora. Então, você pode trocar de médico várias vezes, tá tudo certo, né? Então, a doula ajuda nesse processo. Um processo Sim, de sim. traz a informação para você buscar profissionais para evitar essas violências obstétricas, porque no dia do parto a gente fica assim, ó, de mão atada, não tem muito o que fazer. A mil, né? E também, assim, teve uma violência que eu sofri emocional que eu só fui descobrir muito tempo depois. Porque o meu parto foi muito traumatizante. E aí eu lembro que eu voltei numa ginecologista e ela falou assim: eu falei com ela, falei assim, não, eu estou procurando um psicólogo, acho que vai ser importante para mim.
Aí ela falou assim: ah, mas psicólogo, você sabe, né? Você vai gastar 1 hora lá com ele e o tempo com o seu bebê. Você tá gastando tempo longe do seu bebê. Então, 1 hora que você gasta com psicólogo é um tempo que você tá deixando seu bebê de lado. E aí Nossa. porque eu fiquei tão em choque que eu não falei nada e saí assim, tipo. Aí passou, aí eu fui falar peguei um psicólogo muito bom, doutor Levi, e eu falei com ele, falei assim, nossa, mas tem como a gente fazer 1 hora aqui, porque eu não posso ficar sem meu bebê. Aí que me liguei e falei, como assim? Ele tá aqui do meu lado, sabe? Então, assim, é uma coisa muito ruim que acontece ainda, né? Vivi, temos mais uma pergunta e aí 2 perguntas rápidas aqui de pessoas que fizeram na live. Uma Tá. pergunta curta, mas bem pertinente. Como que a doula ajuda depois do parto? Nasceu, aí a doula foi embora, como é que é? Não, a doula, normalmente as doulas elas acompanham esse puerpério, então ela faz visitas ou tem encontros pós-parto para saber se aquele casal entendeu o que aconteceu no parto, né? Porque ela estava ali presente, então explica, ela pode ajudar nesses primeiros cuidados com o bebê, então como coloca para amamentar. O que é esperado do bebê? Então, o bebê tem que fazer cocô todo dia para ele não estar desidratado. Como que ajuda um bebê, né? Deixar ele mais no colo, dar informação sobre esterogestação, enfim. Então, a doula, ela ajuda nesse suporte desse bebê no pós-parto. Eu tenho em contrato que o meu acompanhamento de doula, ele vai até o primeiro mês de vida do bebê. Então, eu estou disponível, eu faço uma visita pós-parto, e eu estou disponível no WhatsApp, de forma remota, nas dúvidas, questões que aparecerem e que eu conseguir ajudar ou perceber que está fora do meu escopo e eu indico, não, vai numa pediatra, vai numa fono, vai fazer algum outro profissional que ali eu já não consigo ajudar mais, né? Acho que tinha uma pergunta, quantas reuniões é para Essa, fazer? Eu essa é uma vi das perguntas também. da Cina Araújo. Quantos encontros pré-parto são importantes com a doula? Depende muito do quanto você conhece a sua doula, né? De que tempo de idade gestacional você contratou ela. Então, assim, depende do plano que as pessoas fizerem comigo no contrato também. Mas a gente tem um grupo que eu monto no WhatsApp e eu tenho gestantes que eu tenho contato de assim, de não. Então, apesar da gente não ter encontros oficiais que a gente senta durante um período, eu falo com uns casais constantemente. Mas em contrato, Viviane, eu tenho 2 encontros pré-parto. Dependendo do plano, ainda tem a oficina, que são mais 3 encontros de 2 horas, então viram 5 encontros, né? Então, o meu pacote mais enxuto não tem a oficina que eu faço com mais 2 doulas de educação perinatal. Mas o contrato mediano e o total, a gente tem, além dos 2 encontros comigo pré-parto, tem mais 3 reuniões. Então, é bastante tempo, bastante conteúdo voltado só para isso. Depende da expertise de cada doula, de bagagem que ela tem, não tem uma certa regra. Mas pensa-se, pelo menos, que em torno de 2 a 3 encontros prévios é um interessante para vocês se conhecerem, né? Eu tenho sempre um encontro sem compromisso para o casal me conhecer e ver se quer realmente fechar contrato comigo, que eu não cobro nada. E a gente normalmente conversa em torno de 1 hora, 1 hora e meia, e ali eu já compartilho muita informação, de graça, né, na faixa. Então, é um bônus. Eu falo, ó, só esse papo aqui já valeu a pena, né? E mesmo assim, se vocês não fecharem comigo, tá tudo bem. Sim, e a outra pergunta é da Elaine Souza. Oi, Elaine. É uma pergunta bem triste aqui, na verdade. A Hum. pergunta Vi, você como doula já acompanhou um trabalho de parto natimorto? Eu não acompanhei, não tive essa experiência ainda. Conheço doulas que já tiveram e tem até projetos de doulas que fazem esse processo, né, de luto, de abortamento, que elas têm. A gente precisa se especializar, estudar, né? Então, assim, por exemplo, eu acho que me falta conhecimento psicológico para dar um apoio a essa mulher, sabendo disso. Se alguma gestante minha passar por isso, com certeza eu vou pedir apoio de alguma outra doula experiente para me ajudar nesse processo,
porque não faz parte do que mais acontece comigo. Então, eu tô chegando nos meus 100 partos que eu já acompanhei. Eu acho que eu tô com 96 partos que eu acompanhei. Preciso ver lá na minha conta de novo. E eu nunca presenciei isso. Graças a Deus ainda não. Mas eu sei que talvez um dia possa acontecer. E a doula, sim, pode acompanhar, né? Eu acho que é importante a mulher não estar sozinha nesse processo, né? Um processo de luto. Tá no meu contrato, é um acompanhamento a mais se isso acontecer com a gestante. Então, se por acaso eu vier ter essa perda durante o processo, eu tenho acompanhamento por mais tempo para justamente dar apoio a essa mulher nessa perda, que é um processo difícil, né? Mas eu, Viviane, ainda não tive essa experiência. Obrigada. Vivi, primeiramente, muito obrigada por estar respondendo com tanta coisa, tanta informação. Obrigada por estar sempre disponível, ajudando a gente. Antes da gente desligar, eu queria que você falasse um pouco de outros trabalhos que você também oferece. Quem não sabe, a Vivi tem um grupo no WhatsApp de todo mundo que trabalha com ela. E é o grupo mais bombado do... Nossa, eu fiquei... Hoje eu saí para almoçar, quando eu voltei tinha mais de 300 mensagens não lidas. Falei, peraí que perdi o assunto do dia. Mas grupo de suporte muito legal e você ajuda pessoas de diferentes formas. Então fala pra gente aí quais serviços que você oferece, se tá com a agenda aberta, como faz para te contratar e Legal. qual área que você atende. Tá bom. Então, assim, o melhor grupo do WhatsApp, né, Mônica? A Mônica gosta. O meu carro-chefe de trabalho é a doulagem, então é acompanhar os casais nessa educação perinatal, acompanhar eles no parto e no pós-parto. Eu, com a minha formação em psicomotricidade, eu me especializei no desenvolvimento, então eu também gosto dessa parte de desenvolvimento infantil do bebê, principalmente nesse primeiro ano. A pandemia trouxe um cenário difícil para as famílias com os bebês em casa que tinham que trabalhar e tinham que olhar os seus filhos. Então eu montei um trabalho de planos de ação para como você deixar o seu ambiente, a sua casa mais interessante, o que fazer com cada fase do seu bebê. E nessa pandemia eu me especializei em consultoria de amamentação, porque por mais que eu amamentei minhas filhas, eu sentia a necessidade de ajudar as mulheres que eu acompanhava em parto e que tinham dificuldades de amamentar. E eu conhecia aquela mulher e eu precisava indicar ela para outro profissional, porque ali o meu conhecimento faltava. Então eu fiz a consultoria em amamentação e agora a laser terapia também, para ser mais uma ferramenta nesse percurso da amamentação, porque o parto ele ali dura algumas horas, pode ser até alguns dias, mas a amamentação é um processo longo, né? Que às vezes chega a 2 anos, né? 2 anos e meio. Pois é, então eu também faço esse acompanhamento de consultoria de amamentação, que é tanto para dificuldades, como um retorno ao trabalho, como um desmame gentil, como para doar leite também, né? Então eu também faço esse acompanhamento. Apesar de eu ser profissional de educação física, eu agora não consigo mais, mas eu dava aula de dança para mãe com bebê no sling, então eu super motivo as mulheres a manter uma atividade física durante a gestação e pós-parto também. Você pode estar fazendo isso com o seu bebê, então tem no meu perfil, no meu Instagram, algumas aulas de dança lá que dá para fazer bem facinho, mas hoje atualmente eu não consigo lidar com isso. Né? Mas hoje eu trabalho com isso, com a doulagem, com a consultoria de amamentação e com o acompanhamento de algumas famílias nesse desenvolvimento. Esse serviço é um serviço que ele está limitado, porque demanda muito de conhecimento, de troca com essas famílias, então eu acompanho poucas agora, mas para doulagem, consultoria de amamentação, a agenda está sempre aberta. A agenda de 2022 está cheia, mas ainda cabe algumas gestantes, graças a Deus, tem muita gente vindo, muita gente para o mundo, muitas grávidas. Então, e a amamentação, estou à disposição para ajudar nesse processo de nutrir os bebês, que o leite humano é o melhor alimento para o bebê. Então, eu facilito, favoreço esse processo também. E quais desses processos você faz online? Porque eu vi no seu Instagram que você está fazendo consultoria de amamentação online também. É isso Sim. mesmo?
É isso mesmo. A consultoria de amamentação dá para fazer desde o pré-natal, então trazer informação, entender quais são os riscos de amamentação que essas mulheres podem ter. Então, por exemplo, eu estou acompanhando uma gestante que ela teve síndrome de HELP e ela precisou fazer uma cesárea de emergência. Então, o bebezinho dela está na UTI, ela está fazendo colostroterapia, então, de forma remota, eu passo planos de ações para ela. E o pré-natal eu faço avaliação, então por imagem, pelo histórico, por anamnese, eu consigo ajudar essa mulher. E no pós-parto também, através do vídeo, a gente consegue. Eu não consigo fazer a laser terapia ainda dessa forma, mas o manejo, às vezes, são pequenos ajustes que às Uhum. vezes não precisa da visita presencial. O online é o suficiente. A doulagem, eu, através da oficina, a gente prepara alguns casais, então casais de outros estados que vão ter no SUS sozinhos, mas eles querem ter informação, fazer um plano de parto, então a gente faz esse atendimento de forma remota também, mas o acompanhamento de parto é presencial e algumas intervenções na amamentação também é presencial. Ótimo, muito, muito, muito obrigada, Vivi. Agradecemos de coração. E essa live vai ficar salva, também vai estar disponível depois como podcast, no Apple Podcast, no Spotify, Perfeito. no YouTube. E a gente vai compartilhar informação para quando esses bebês virem para as mães, para a família ter uma experiência melhor, ter o suporte que a gente precisa, que a gente merece, que é um suporte tão especial assim, que é o suporte da doula. Muito, muito obrigada, Vivi. Eu que Agradecemos. agradeço. Obrigada pela oportunidade. Acho que vocês têm feito um trabalho incrível para ajudar essas famílias a ter informação, a ter mais conhecimento. A mulher ela não precisa de ninguém para parir, né? Ela não precisa de uma doula, não precisa de ninguém. Mas ter esses profissionais faz o processo ser mais feliz, mais seguro. Então, eu fico à disposição. Quem tiver mais dúvidas que não foi sanadas aqui nessa live, pode mandar para as meninas, pode mandar para mim, que a gente precisa ter o conhecimento para fazer boas escolhas, né? Então, obrigada e fiquem à vontade, podem me chamar quantas vezes vocês quiserem, que eu adoro falar sobre parto, estou à disposição, a gente sempre arranja um tempo para compartilhar. Muito, muito obrigada, Vivi. Como você falou, a gente ninguém precisa, mas eu acho que a gente merece, né? Merecemos uma doa. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E uma boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Até mais.